Uma boa tarde para você. Está começando aqui pelas redes sociais, pela página do Facebook da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, a RELEP Núcleo Brasil, mais uma transmissão, mais um diálogo desse ciclo de transmissões do RELEP em Diálogo. Esse ciclo de transmissões é uma proposta que o RELEP passou a desenvolver desde o ano passado, no início da pandemia, e visa reunir diferentes pesquisadores do pentecostalismo para discutir assuntos que possam ser aí do seu interesse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom poder contar aí com a sua audiência, com a sua participação em mais esta live da RELEP Brasil. E eu lembro para você que a RELEP é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. A RELEP, ela reúne pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que tratem do movimento pentecostal, que tratem do pentecostalismo em diferentes perspectivas. Então, na RELEP, nós temos teólogos, nós temos cientistas da religião, nós temos sociólogos, nós temos historiadores, nós temos geógrafos, e todos eles estudando o pentecostalismo sob diferentes linhas de pesquisa, sobre diferentes perspectivas teóricas, e o objetivo da RELEP é reunir esses pesquisadores, e como o próprio nome já diz, é uma rede em que trocamos informações, em que compartilhamos aí das nossas pesquisas e fortalecemos o campo de pesquisas sobre o pentecostalismo. A RELEP está presente em diferentes países da América Latina e também no Brasil. E hoje nós trazemos aqui para o ciclo de debates do RELEP um tema de grande importância para quem estuda o movimento pentecostal. Nós vamos falar sobre a relação entre os diferentes pentecostalismos e as regiões de periferia. É bem sabido da parte de todos que o pentecostalismo é uma expressão religiosa que está muito presente nas regiões de grande vulnerabilidade social. E esse é o tema que nós trouxemos hoje para o nosso debate. E antes de iniciarmos aqui o nosso debate, eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando, você que queira conhecer os temas que já foram discutidos nos ciclos de debate da RELEP, os temas anteriores. Você pode visitar o nosso canal no YouTube, lá você encontra todos os debates que já foram feitos, todas as lives da RELEP estão lá no canal do YouTube. Então, só procurar lá no YouTube pela RELEP Brasil e você vai ter lá uma série de lives, vários assuntos diferentes relacionados ao pentecostalismo estão lá e sempre com uma discussão muito bem aprofundada, uma discussão de qualidade, como eu tenho certeza que que será hoje também. E eu convido você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, que mande aí também a sua pergunta, se você tiver alguma observação, se você tiver alguma pergunta à medida que nós formos falando sobre esse tema, deixe aí nos comentários e nós gostaríamos de ouvir você também. E para tratar desse tema, que é um tema de grande importância para todos nós, eu gostaria de, com muita alegria aqui, convidar o professor Paulo Barreira, que muito carinhosamente atendeu o convite da RELEP para estar junto conosco nesse debate. O professor Paulo Barreira, ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá do Departamento de Ciência da Religião. Sempre confundo, professor, não sei se lá tem o plural no ciências ou não, mas enfim, é do Departamento, então, de Ciência da Religião, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. É doutor em Ciências da Religião, e para mim, particularmente, é uma satisfação grande receber aqui o professor Paulo Barreira, porque o professor Paulo Barreira foi o meu orientador do mestrado. Então, quando eu comecei na área da pesquisa, né, desenvolvendo ali a minha pesquisa, foi o professor Paulo Barreira que me acompanhou, e é uma satisfação imensa poder receber aqui o professor Paulo Barreira. Boa tarde, professor. Muito obrigado aí pela presença. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde às pessoas que
assistem ou assistirão a essa conversa. Realmente é um prazer conversar contigo sobre esse tema tão presente, tão atual. Muito bem. E antes aqui de já ouvir a palavra inicial do professor Paulo Barreira, dizer aqui que o professor Paulo Barreira tem vários livros escritos já há um bom tempo, há vários anos, tem desenvolvido pesquisas sobre o pentecostalismo, e entre as suas obras está aqui Tradição, Transmissão e Emoção Religiosa, Sociologia do Protestantismo contemporâneo na América Latina, né, que é o fruto da pesquisa de doutorado, né, do professor Paulo Barreira, e tem aqui vários outros livros organizados, eu quero destacar dois que têm maior relação com o tema que será apresentado hoje. Nós temos esse Diversidade Religiosa e Laicidade no Mundo Urbano na Latino-Americano, e Evangélicos e Periferia Urbana em São Paulo e Rio de Janeiro. Estudos de Sociologia e Antropologia Urbanas. Você que quiser aí conhecer mais sobre este tema, são indicações de leitura aí de livros organizados pelo professor Paulo Barreira. Então, feita aqui essa apresentação, eu quero já mandar também um abraço para todos que já estão se manifestando lá no chat, né? Ou melhor, lá nos comentários das redes sociais. O Samuel Valério, que é pesquisador também do movimento pentecostal, o professor Davi Meschiati, que é o coordenador da Relep Brasil, também está lá na audiência, professor Valdinei Ramos Gandra, mandando uma boa tarde para todos, Vitor Breno, lá do Ceará, também pesquisador do pentecostalismo, membro da Relep, participando, e a professora Valéria Vilhena, também participando aqui conosco e dando boas-vindas ao professor Paulo Barreira. Muito bem, e sem mais delongas, eu quero então dar aqui a palavra para o professor Paulo. Nós combinamos aqui de fazer um diálogo sobre essa temática, né, do pentecostalismo nas periferias latino-americanas, então eu já gostaria de passar a palavra aqui para o professor Paulo para uma fala inicial sobre o tema. Muito obrigado, Maxwell. Eu, de fato, embora não tenha tido oportunidade de participar dos eventos do RELEP, eu estou ciente que envolve uma rede importante e grande de observadores estudiosos do pentecostalismo, que ao mesmo tempo, de uma ou outra forma, são pentecostais, mas procuro, na medida do possível, ler, revisar o que produzem através de livros, especialmente artigos, mas nem todo o que produzem, porque não é pouco também, é do meu conhecimento, de modo que considero a rede do RELEP um interlocutor privilegiado, porque não é um interessado esporádico do fenômeno pentecostal. Fico feliz de escutar nomes que me são familiares também, que participam deste espaço, e começo dizendo que é muito importante dizer que falar em pentecostalismo é falar no campo protestante. Essa é uma questão não apenas quantitativa, não? Quando se trata de contar, vamos incluir os pentecostais dentro dos protestantes, sino também é uma questão teórica e metodológica. Essa divisão esquemática entre pentecostalismo e protestantismo chega a ser artificial. Nesse sentido, a presença pentecostal nas periferias urbanas parece-me que representa, sem dúvida, a presença protestante nos setores sociais mais excluídos, nos setores sociais mais segregados, mais vítimas do nosso desigual ordenamento econômico, social
y político, y en esa perspectiva podemos ya decir que en los últimos 30 años, en algunos años más, años menos, es un factor común en América Latina sufrir junto con el resto de la población más segregada, migrante, indígena, negro, moradora das periferias, as mazelas de um neoliberalismo que hoje, resultados nefastos, ninguém discute. A sociedade latino-americana, em geral, vai mostrando uma recusa muito clara a esse modelo de organização social, da qual, até onde eu consigo observar, setores importantes do campo evangélico, dos pentecostais, sentem-se desafiados a participar para além de uma postura tradicionalmente chamada de apolítica. Então, eu vejo, com essa introdução, vou dizendo que estamos perante uma temática, um fenômeno que não é cristalizado, por mais tradicional que podamos dizer que o pentecostalismo fosse, acho que não é. Não estamos perante uma realidade acabada, estamos perante um fenômeno que se vai reconfigurando, tanto em aspectos internos, a sua liturgia, nem que discutir, não? Ela é bastante maleável, bastante plástica, isso está bastante estudado também. Por outro lado, há mudanças que não se explicam por fatores endógenos apenas ao campo pentecostal. Mudanças que resultam das mudanças maiores nas sociedades. É muito interessante ver, por exemplo, em contextos recentes, em períodos eleitorais, como na Colômbia, na Costa Rica, na América Central, na Bolívia, com o golpe sofrido pelo MAS e seu líder Evo Morales, poucos anos atrás, no Chile, que agora nos surpreende com uma vigorosa mobilização e participação popular na elaboração de uma nova Constituição, no Peru, onde o candidato já a todas luzes vitorioso das últimas eleições, que nunca acabam de finalizar, o Pedro Castillo é de família evangélica. Ele próprio se declara cristão, católico, mas é uma pessoa que conviveu porque a esposa e os filhos são evangélicos, de tradição nazarena wesleyana. E um importante setor do voto da população que o apoia, a julgar pelo que a gente observa no nosso campo novo de registro etnográfico, as redes midiáticas, é um setor que, em todos os sentidos, diríamos que é religiosamente conservador, mas que encontraram razões de um outro tipo para apoiar a um candidato claramente da esquerda. Então, esse fenômeno de entrada do pentecostalismo na política não é uniforme. Há um setor, evidentemente, mais alinhado com a direita, com o conservadorismo, que não está nem aí ou não está entendendo a aproximação da direita e da ultradireita em vários países da América Latina, não apenas no Brasil, mas isso não esgota nem serve para dizer o pentecostalismo tem essas características. Por outro lado, também, com isso eu
encerraria uma primeira palavra aqui de nosso diálogo, vejo o pentecostalismo como um fenômeno que, nas suas reconfigurações, exige de nós observar com atenção a sua entrada na política. Essa questão tem uns desafios teóricos e interdisciplinares importantes, que me ocupa meu tempo de maneira fascinante, vou dizer, nos últimos anos, para pensar o pentecostalismo a partir das categorias da ciência política. Pentecostalismo e democracia. Pentecostalismo e relações horizontais. Pentecostalismo, vamos dizer, e poder popular, que seria um elemento decisivo de uma democracia. Mas também temos que pensar a importante presença, o importante avanço, a incursão decisiva dos pentecostalismos na mídia. Isto é, entrar na mídia é sair do templo, não? Provavelmente a pandemia tem explicitado isso de forma inédita, porque apesar de estarmos muito restritos para nos juntarmos no espaço de culto que é indispensável a qualquer religião, mas de maneira específica para a tradição evangélica protestante, a congregação, o culto, a partilha, a aproximação, as palmas, as danças, os louvores, etc. A mídia tem levado a reconfigurar formas litúrgicas. Eu escrevi um texto, um artigo sobre religião e Covid-19 no Peru. Observei os últimos meses e os últimos meses do ano 2000, os primeiros do 2021, e elaborei uns tipos ideais para pensar formas diversas de reagir a essa situação de não poder se encontrar, de não poder ir ao templo, incluindo setores mais reácios aos cuidados e outros que haviam mais próximo aos riscos, às exigências dessa terrível pandemia, não? E, finalmente, a entrada do pentecostalismo no campo da sociabilidade. No grupo de pesquisa que nos acolhe há alguns anos, dedicado especialmente às relações entre religião e periferia urbana, que o Maswell fez parte também, foi uma categoria, é uma categoria que nos tem despertado, chamado a atenção para essa importante função da convivência, da religiosidade pentecostal como elemento de convívio, de parceria, de encontro. Isto é, como atenção a essa necessidade primária que é a sociabilidade, é uma sociabilidade periférica que tem elementos em comum muito interessantes com a sociabilidade da periferia, vamos dizer, a falta de outra categoria, por enquanto, não religiosa ou não pentecostal. Então, colocaria essas questões, Maswell, para início da nossa conversa. Bom, muito bom, professor. Eu acho que nessa fala inicial nós já temos muitos pontos aqui que nós podemos discutir. E eu gostaria de começar com essa última questão, né, que o senhor colocou
a respeito de entender, né, como de fato acontecem as relações sociais, né, dentro do pentecostalismo de periferia, né? E acho que houve um acidente aí, mas Caiu enfim. uma lâmpada aqui, mas acho que eu não fiquei na escuridão aí. Oh, perfeito. Bom, já é assim, sabido de muito tempo, desde pelo menos aí a década de 60, né, quando se começou a verificar essa presença pentecostal nos centros urbanos, essa relação, né, entre as localidades de maior vulnerabilidade social, embora não fosse esse o termo usado inicialmente, né, mas essas regiões mais pobres da cidade, com o avanço do pentecostalismo. No entanto, e aí eu gostaria até que o senhor comentasse isso, a pesquisa acadêmica nem sempre esteve atenta a acompanhar o que de fato acontece no interior das igrejas, né? Como que se estabelecem essas relações sociais, né? O termo que nós costumamos usar e que é muito utilizado lá no grupo de pesquisa também, que são as redes sociais, né? As redes de solidariedade que são formadas dentro do templo nas regiões de periferia, né? Então, é possível, professor, a gente dizer que o pentecostalismo cresce simplesmente porque ele está entre os pobres? A associação é assim tão simples, né? Ou há outros elementos que a gente precisa descortinar, que a gente precisa ir atrás para poder entender de fato como que é esse crescimento do pentecostalismo nessas regiões aí de periferia? Muito importante essa questão, deve ser sempre revista, revisada, precisamos voltar a essa questão. Penso agora, não, a uma distância de alguns anos, das primeiras ocasiões em que a questão me instigava, que o cotidiano das periferias em geral, das periferias urbanas, passou a ser objeto de atenção cuidadosa, de registro minucioso para os estudiosos das religiões em um período mais recente, vamos dizer, da história dos estudos da religião na América Latina. Apesar de que os estudiosos, os primeiros estudos clássicos sobre o pentecostalismo já chamavam a atenção, o Christian Lalive de Pinet, o Emílio Willems, a Beatriz Muniz de Souza, para citar os mais conhecidos no Brasil, já chamavam a atenção para essa relação entre pentecostalismo e setores sociais mais excluídos, a observação de fato que permitisse construir, tecer algumas teorias, algumas hipóteses. É uma informação, é um conhecimento mais recente. Até porque mais recente também é a incursão para a explicação do cotidiano da periferia. O estudo da periferia, do cotidiano da periferia em geral, tinha certezas do que lá acontecia, mas certezas marcadas a partir do convencimento fundamentado, sem dúvida, mas incompleto, de que o que associava periferia com carência. O estudo da periferia por aquilo que lhe falta. Lhe falta renda, lhe falta transporte, falta moradia, falta saúde, falta educação, escola de qualidade, transporte, emprego. Mas isso é um aspecto, não? Como temos dito em diferentes ocasiões, encontros, falas, pesquisas, da qual você mesmo fez parte. A periferia não pode ser estudada a partir daquilo que lhe falta. E quando afirmamos isso, temos que dizer que nessa perspectiva incluímos também o pentecostalismo na periferia, o pentecostal que mora na periferia. Porque
partilha as mesmas condições sociais, econômicas, culturais de existência e dá conta da vida, não? Cria seus filhos, os manda para a escola de uma forma ou de outra, chegam à universidade, alguns saem do lugar onde a família começou a se estabelecer com a chegada dos avós, migrantes do interior do estado, do país, mas essa história, conhecer o pentecostalismo da periferia, representa uma incursão na história das próprias periferias, por exemplo, a que eu conheço um pouco mais, de São Paulo, no ABC, a história que começa com a construção e inauguração da Via Anchieta, na metade do século XX, e que dá lugar às primeiras favelas, uma das quais até agora existem, a famosa, histórica, a favela, o bairro do Der, que um dos nossos colegas estudou. E de maneira que o pentecostalismo representa uma enorme criatividade, junto com os moradores, criatividade para dar conta da existência. É um espaço de sociabilidade que não, embora precise marcar suas fronteiras de quem é e quem não é, ela está sempre ofertada, colocada para os moradores da periferia. E com muita gente que entra, às vezes fica, às vezes não fica, vai para outra, não? Briga com um, entra para outra, volta para a primeira, passa entre umas e outras, de pronto chega a outro grupo que é mais interessante para as novas gerações. Então, quando a gente tem a ocasião de entrevistar ou voltar a entrevistar a pentecostais na periferia, que conversaram com a gente 10 anos atrás e que agora mudaram de emprego, mudaram de ramo, os filhos se tornaram adolescentes, e você vê que passaram da Assembleia de Deus pela Congregação Cristã e agora está em outro pentecostalismo que lhe permite a ela usar calças compridas, maquiagem, não? Ele cuidar das unhas, vamos dizer, uma certa modernização e verificar ao mesmo tempo um certo avanço no ganho da consciência do que é ser morador da periferia, porque os filhos também estudaram um pouco mais. Então, estamos vendo um fenômeno que é só perceptível assim em uma perspectiva de várias décadas ou de várias gerações, não? Então, a sociabilidade é um aspecto interno importante, mas que todo mundo observa na periferia. Muita gente entrou, passou pela frente, conhece, aprecia. Eu lembro de uma senhora que entrevistei, que eu sabia que ela não frequentava a igreja, mas era familiar, e quando eu entrevistei, perguntei por que ela não ia. Não, eu não vou, mas eu sei, eu conheço, eu leio a palavra. Começou a usar um linguajar que era próprio do pentecostal, porque toda a família era pentecostal, então ele era muito familiar. Eu penso que podemos dizer que a sociabilidade pentecostal, ela é conhecida, ela é familiar. Não sei quantificar, acho que isso é difícil quantificar, mas penso que muita gente das periferias, das favelas, dificilmente deixaram de entrar alguma vez em um culto pentecostal. Então, comentaria dessa forma a questão. E ainda falando sobre esse assunto, nós temos aqui uma pergunta que tem bem a ver com este ponto, que é a pergunta aqui do Samuel Valério. Ele pergunta para o professor Barreira se há um ethos, podemos dizer que há um ethos pentecostal na periferia, se o pentecostalismo ele se confunde com a cultura da própria periferia. E é interessante a pergunta do Samuel, um prazer dialogar com ele também, estudioso do fenômeno, não? Com novidades aí sobre uma terceira vertente do pentecostalismo.
Eu penso que sim, mas no sentido de ser a periferia, especialmente a periferia urbana, um crisol de encontro de diversas culturas interioranas do interior, um espaço de encontro de formas de existência bastante diversas e que, se podemos falar em um sentido de um ethos, talvez no sentido de expressar as marcas que comumente encontramos no cotidiano da periferia urbana. Não no sentido do termo, no sentido forte do ethos, que remetiria a um nicho exclusivo onde as coisas adquirem um perfil particular e que você não as encontra em outro espaço. Há um estilo pentecostal de vida, sim, não? Mas assim, toda hora está rondando minhas ideias aqui, o uso da palavra estilo de vida como no sentido de ética, como o Max Weber usou no livro famoso dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, não? Mas apenas não estou fazendo nenhuma comparação, não? Pelo amor de Deus, longe disso, no sentido de um estilo de vida pentecostal, sim, mas que dificilmente deixa de ser o estilo de vida de um morador da periferia. Porque é também pedreiro, porque ele teve que estudar nas escolas que ocupam os últimos lugares no índice do IDEB, porque ele cresceu brincando nos espaços restritos da favela, porque não teve acesso a praças, a parques, a biblioteca, a teatro, porque ele dificilmente teve acesso a um SUS dentro do próprio bairro. Um ethos da periferia, do qual, dito agora ao contrário, não? Um pentecostal da periferia dificilmente deixa de tê-lo, precisamente porque a sua existência acontece nessas condições próprias da periferia. Própria aqui, evidentemente, é uma crítica, não é uma naturalização. Não? Sonhamos sempre que isso não continue assim, não, por muito tempo. Comentaria assim a interessante pergunta do Samuel. Muito bem. Professor, eu queria voltar numa outra questão, né, que foi citada também, e eu me lembro de uma coisa que eu observei na minha pesquisa sobre as Assembleias de Deus, né, dessa relação da presença das igrejas com as periferias, né, e hoje, algo que a gente sempre nota, né, e a gente não pode dizer que o pentecostalismo, ele penetrou na periferia, né, na realidade, à medida que a periferia ia surgindo, né, as igrejas pentecostais estavam ali presentes e vão surgindo, né? Então, se a gente perguntar para um morador de periferia sobre a igreja, é muito possível que ele diga, não, a igreja já estava aí, né? À medida que as primeiras casas foram construindo, a igreja foi surgindo junto. E um outro elemento, né, que quando a gente fala de periferia, nem todas as periferias são iguais, né? Há periferias onde há uma maior vulnerabilidade, outras. E há periferias, né, um termo que é utilizado, uma categoria para se interpretar essas diferenças entre periferias, essa ideia da periferia consolidada, né? São as regiões que, nas décadas anteriores, tinham uma carência muito grande dos serviços básicos, enfim, mas com o passar do tempo, elas foram encarecendo, né? Porque foram ganhando rede de transporte, foram ganhando toda a assistência que lhes faltava no começo. É uma periferia, mas não é mais uma periferia tão acessível, né? E uma coisa que eu observei na minha pesquisa
é que, com relação às Assembleias de Deus, né, que se a gente pega os maiores templos assembleianos, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente percebe que os templos mais antigos e os templos maiores estão justamente nessas periferias que são consolidadas, né? Essas periferias mais antigas, onde estão os templos mais antigos, que por sua vez são os templos maiores. E as igrejas novas que estão sendo abertas ainda são nas chamadas fronteiras urbanas, as periferias que ainda estão em expansão. Então, eu consegui visualizar isso, né? Como é possível traçar um histórico, por exemplo, da periferia de São Paulo, para usarmos esse exemplo, é possível fazer um paralelo com a história da própria Assembleia de Deus e, logicamente, com os outros ramos do pentecostalismo. A igreja ela foi se consolidando na cidade à medida que a periferia também foi se consolidando. As periferias mais antigas têm os templos mais antigos, os templos maiores. Nas periferias que estão ainda crescendo, estão recebendo migrantes, lá tem os pequenos salões, as pequenas igrejas, que também estão surgindo, não é, dentro, junto com aquela periferia. Então, eu acho que isso é um fenômeno muito interessante. À medida que a periferia ela vai crescendo, ela vai se expandindo, o pentecostalismo vai se expandindo junto, adquirindo características que são similares à da própria periferia. Professor? Sim, a tua pesquisa lá no norte, na zona norte da cidade, nos despertou essa questão de matizes dentro da periferia que nos levaram, não, a pensar nessa periferia dentro da periferia e que expressa uma realidade em mutação, um espaço sempre em reconfiguração. O espaço urbano é assim, não? E na periferia, normalmente, regra geral, nada planejado, não? Ou poucos espaços que resultam de um planejamento urbano. Por isso, em algum momento, gostava bastante daquela imagem de as ruas tortas de uma favela, como expressavam as dificuldades da vida da periferia, as dificuldades de entendê-la por quem é de fora, mas também o jogo de cintura que os moradores têm para se virar perante as dificuldades, inclusive dos desafios da pertença religiosa pentecostal. Aqueles moradores de um lado da favela que a igreja que frequentam está do outro lado, que já faz parte da região mais urbanizada. Isto é, se tecem vínculos em torno de aqueles que frequentam em um templo que é mais antigo, é mais tradicional, tem mais prestígio. Prestígio sempre diz respeito aos mais próximos, não? Não faz sentido pensar em um prestígio com aquele que não faz parte da nossa classe social, econômico, cultural. Isso aí é fantasia de quem tem cabeça de classe média quando é classe trabalhadora. Mas a sociabilidade pentecostal construída em torno do templo maior, mais prestígio, com todas as aspas, e o lugar de moradia, que nem sempre progrediu ao ritmo do processo da urbanização ou ao ritmo do processo de urbanização de favelas, que foi um processo que já tem bastante tempo e cujo resultado dificilmente conhecemos ou encontramos assim palpável como uma melhora das reais condições de existência. Então, a periferia, ela expressa, diria hoje também, as diversas formas de mudança do próprio campo pentecostal. Como é conhecido, e quando a gente diz isso, sempre vamos lamentar que não tenha acontecido um censo no ano 2020 no Brasil,
um dos países com melhores dados sobre religião, junto à Argentina, México. Hoje estava discutindo conversando com uma colega sobre dados sobre o fenômeno evangélico na Costa Rica, e um país pequeno, não? Mas nem sempre temos. No Brasil temos tido o privilégio de ter bons dados sobre religião, embora não seja o que o pesquisador de religião gostaria de ter. Mas em outros países não temos, estamos longe de ter isso. Mas a reconfiguração do campo evangélico, do qual o pentecostalismo é um ator importante, expressa uma mudança importante em relação a templos maiores, grandes, mais antigos, mais clássicos também, e templos menores, grupos menores, que vão na direção daquela categoria evangélicos pentecostais não identificados, que é um grupo grande, não? E é muito interessante pensar a questão, porque conheço pessoas que, quando eu as encontrei pela primeira vez, por razão de pesquisa, elas frequentavam o templo da congregação, com aquele formato conhecido, assim, na parte mais alta da favela, ou da Assembleia de Deus, que tinha conseguido fazer um templo, vamos dizer, imponente no espaço da favela, que já não há muito espaço, mas era visível, estava na rua principal, só que a rua principal é uma rua, não é uma avenida, não? E isso muda, claro, de favela para favela, menor favela, a favela média, maior, etc. Em todo caso, essas pessoas que uma década atrás frequentavam indiscutivelmente esses templos, agora estão mais em grupos menores. Pentecostalismo de células, grupos onde, curiosamente, se encontra também um protagonismo maior de pastoras. Já não estão mais na Assembleia de Deus, ou é uma daquelas Assembleias de Deus, das muitas que você observou na tua própria pesquisa, e que, como você bem disse, às vezes o nome da denominação é quase uma franquia, não? Que te dá alguma possibilidade de relacionamento, de visibilidade, mas nem sempre tem uma fiscalização para atender todas as exigências da franquia, vamos dizer, oficial. Então, diria eu que esses pentecostalismos hoje, penso, representam também aquela transformação, instabilidade do campo evangélico pentecostal no Brasil. Pequenos grupos diversos, que nem sempre se sabe, os ministérios que estão, o de Santos em São Bernardo, o de São Bernardo em Campinas, o de Campinas, Ministério de Belém, e aí a gente não sabe. Você foi o único que teve uma grande ousadia de tentar explicar essa teia de aranha, não? Tão difícil de decifrar. Exemplificando isso, né, que o professor falou, eu entendo que as Assembleias de Deus, elas são um microcosmo do que acontece no pentecostalismo de uma forma geral, né? Essa questão da variedade pentecostal, né? A pesquisa, inclusive, que o professor orientou, quando eu fiz lá o mestrado, eu pesquisei o bairro de Perus, na periferia de São Paulo, bairro que na época tinha cerca de 70 mil habitantes, e eu encontrei 60 diferentes denominações pentecostais nesse espaço, né? Eram 174 igrejas de 60 denominações diferentes. Eu comecei, professor, a fazer uma nova catalogação dessas igrejas, né? O número subiu um pouquinho, eu estou terminando de tabular isso, mas o número subiu um pouco. Há denominações que desapareceram, outras novas surgiram, há igrejas que se fundiram em uma só,
E quando eu estava falando das Assembleias de Deus, né, na época, dentro desse bairro, eu encontrei 22, se eu não me engano, 22 ministérios diferentes das Assembleias de Deus. E é bem dessa característica que o professor comentou. Acaba no interior das Assembleias de Deus repercutindo aquilo que acontece no pentecostalismo de uma forma geral. Toda essa fluidez, né, que o pentecostalismo permite, né, de você se adequar a uma... E na periferia, acho que isso é muito forte, né? Você consegue se adequar à forma de pentecostalismo mais próximo daquilo que você procura, né? E com a possibilidade, inclusive, de criar-se novas igrejas quando não há a forma que eu procuro. Eu posso, se eu tenho já um capital religioso na denominação de onde eu faço parte, eu tenho essa possibilidade de criar um novo grupo com as suas características próprias, né? Eu creio que na periferia é o espaço onde isso fica mais evidente, essas múltiplas possibilidades de mutação, não é, do movimento pentecostal. Sin duda, no sorprende que esas fusiones, esas iglesias continúan a aparecer, a se reconfigurar, se separarem, surgirem outras, como expressão daquilo que acontece no dia a dia dos moradores da periferia. De maneira que esse novo levantamento que você está fazendo vai ser interessante compará-lo, não, com o anterior e talvez ensaiar alguma tendência, pelo menos, da dinâmica pentecostal nessa região de São Paulo, não? O desafio como tema de pesquisa é enorme, não? A gente que gosta, não, pesquisadores no Brasil que gostam de dizer, no Brasil se abrem tantas igrejas por dia, segundo os dados. Isso já não diz muita coisa, não? Porque é quase como um número apenas. Como é que se abre, quais são as motivações, o que acontece com as pessoas, quem que frequenta, quem que sai, quem entra. Existe um outro tipo de pesquisa mais próximo, mais de perto, entrar na realidade do cotidiano, do dia a dia, na dinâmica do próprio grupo e os vizinhos para poder entendê-la, não? Muito bem. Professor, temos aqui uma pergunta que eu gostaria de compartilhar. É a pergunta que vai tapar a imagem, mas é rapidinho. A pergunta do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, ele é doutorando em História lá na UERJ, estuda as mudanças de identidade de uma igreja batista na Baixada Fluminense. E aí ele pergunta, né? Assim como os pentecostais, os batistas também cresceram muito durante as décadas de 60 e 80. Na visão do professor, qual seria a diferença entre o desenvolvimento desses grupos no subúrbio, uma vez que ambos têm um discurso civilizador e contribuíram para que os pentecostais fossem inseridos no sistema capitalista tardio? Então tá aí a pergunta do Vitor Hugo, a quem nós mandamos aí o nosso abraço também. Bom, muito desafiante a pergunta. Pelo menos duas questões me ocorrem para dialogar com a questão. A primeira é um registro etnográfico. Sempre que na periferia eu encontrava igrejas pentecostais, isso aconteceu também com o grupo de pesquisadores, não, do REPAU, do qual o Maxwell participou e participa. Sempre encontrei também igrejas batistas. Claro, nosso interesse voltado para o pentecostalismo não nos permitiu observar, mas, vamos dizer, dentro do campo dos evangélicos em geral e suas subcategorias censitárias, os batistas eram os que mais estavam presentes em comparação com os outros evangélicos de missão.
difícil encontrar presbiteriano, luterano, congregação cristã sempre presente, Assembleia de Deus sempre presente, Deus é amor sempre presente, metodista não, conheço um pesquisador que teve que correr com a pesquisa porque o grupo metodista logo fechou na periferia. Então, os batistas estavam lá presentes. Sempre também esses batistas tinham algum tipo de trabalho, vamos dizer, de trabalho de projeção social. Não parecia ser um grupo com sucesso no crescimento econômico, não se multiplicava como os pentecostais. Agora, tem outro aspecto que acho que é o mais importante da pergunta levantada, que diz respeito ao papel desses grupos na inserção desses moradores de periferia no capitalismo periférico. Penso eu que é quase um eufemismo dizer que alguém entrou no sistema capitalista periférico. O que significaria, não, essa entrada, essa inclusão no sistema? Porque estamos falando de um sistema que é comprovadamente segregador. Um sistema que é excludente, um sistema que tem, nos últimos 30 anos, ao qual a pergunta também alude, se não mal lembro, é um sistema que tem fragilizado as condições de trabalho, terceirizando todo, restando as possibilidades de sindicalização, passando a ilusão de que cada indivíduo é um empresário. Veja que é interessante, tem me levado a pensar essa contribuição da sociologia do trabalho, do impacto da fragilização das condições do trabalho através da terceirização, do subemprego, do emprego parcial, através das plataformas, não? A uberização do trabalho. Um empreendedor, indivíduos que têm um carro sempre usado, não é novo porque não pode renovar o carro, não tem condições de comprar um novo, mas esse carro que talvez foi obtido com um grande esforço, passa a ser o único instrumento de trabalho. E ele próprio, agora taxista, tem que bancar os cuidados com o carro, isto é, quando o carro quebra, ele fica desempregado. Mas, mesmo assim, ele vive com a ilusão de que ele é seu próprio patrão, que ele é livre. Ninguém manda nele. Talvez só o pastor, ou talvez nem ele. Porque talvez domingo ele tem que trabalhar. Isto é, quando falamos do sistema capitalista periférico, é um sistema cruel, que incentiva um empreendedorismo do qual as pessoas se orgulham sem perceber que a curto prazo a sua situação pode ser muito precária em termos econômicos. E talvez, em consequência, isso contribua, não seja a razão, mas contribua a uma dependência também religiosa, também espiritual, não no sentido de alienação, sino de dependência do grupo, da sociabilidade pentecostal, que sempre está pronta para apoiá-lo nos momentos difíceis. Isto é, pensaria nessa perspectiva, não? Entrar no sistema capitalista periférico não implica em melhora das condições de existência.
Muito pelo contrário, fragiliza as relações, individualiza, cria a ilusão de ser dono do seu próprio trabalho, quando não é, de maneira que não encontraria uma relação direta entre o papel dessas igrejas e uma sintonia, vamos dizer, com o sistema econômico capitalista. Pode-se dizer, penso, sim, que algum discurso tranquilizador pode ainda ter um efeito, mas nunca pode ser visto, me parece, como a causa. Eu penso, aposto sempre na possibilidade de avanço na consciência da sua real condição de existência do pobre, ele ou ela, independente de ele ser ou não ser um pentecostal. Isto é, eu estou cometendo aqui a ousadia, os meus amigos pentecostais podem não concordar comigo, não? Mas a ousadia de dizer que o ser pentecostal, na vida real, pode passar a ocupar um segundo plano de importância, porque primeiro tem que pensar no arroz e o feijão. Agora, o pentecostal mais facilmente pode vincular as duas coisas, não? Uma espiritualidade com uma economia, com uma piedade. Então, comentaria assim a pergunta, Maxwell. Muito bem, professor. A característica de uma boa conversa é essa, né? Vão surgindo os assuntos e a gente vai trazendo aí novas informações para o debate. E nós tivemos aqui alguns pontos, né, que nós combinamos aqui de conversar, e eu sei que nós não vamos conseguir passar por todos esses pontos, até porque vários outros assuntos muito interessantes surgiram aqui na conversa, mas eu gostaria só que o professor pontuasse, nesses minutos que ainda nós temos, né? Nós falamos muito até agora sobre a realidade da periferia no Brasil, né? E eu gostaria que o professor comentasse rapidamente quais são esses pontos, né, comuns que nós verificamos entre o pentecostalismo nas periferias brasileiras e o pentecostalismo nas periferias de outros países da América Latina. Até que ponto nós podemos dizer que há características próprias do pentecostalismo de periferia no Brasil, né? Até que ponto ele é específico e até que ponto ele pode ser comparado com a realidade que é vista em outros países da América Latina? Sim, a pergunta exigiria um tempo maior, não, para poder desenvolvê-la. No entanto, um ou dois aspectos para dizer, de um lado, a singularidade da periferia das grandes cidades brasileiras, onde o crescimento urbano foi explosivo, em decorrência de fatores que aqui não temos tido chance de analisar, mas que nos livros que você mencionou no início está abordado. A periferia que cresce explosiva leva consigo um crescimento também das favelas, uma piora das condições de existência, o aparecimento de templos, de grupos, denominações pentecostais nessas periferias, e do lado muito próximo, o setor social que se beneficiou em graus diversos da mão de obra, dos serviços dos moradores da periferia, ou dos moradores que construíram a história das periferias. Está muito próximo. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, etc. Isso se verifica também em cidades, nas grandes cidades de outros países, não? Buenos Aires, Santiago, Lima,
Guayaquil, no Equador, más que no Quito, Bogotá. Mas existe uma diferença que já se encontra, por exemplo, se se compara São Paulo e Rio de Janeiro. A geografia de Rio de Janeiro, isso que em síntese a gente escuta muito comparar o asfalto e o morro. É só atravessar a rua, você já está no meio de uma periferia, de uma favela. Agora, o tamanho das favelas tem implicado em um adensamento da população, na ocupação de um território maior ao longo do tempo, como você já mencionou, a reconfiguração para pensar em uma favela consolidada, um lugar que melhoraram, em certo sentido, as características da moradia, mas essa distância entre a periferia e o centro da cidade, que implica em um transporte, já distingue São Paulo de Rio de Janeiro. Eu lembro de uma tese, saiu publicado como livro, onde a autora chamava a atenção de ser a favela em estudo uma favela plana. Não era no morro, tratava-se do rio. Então, a geografia do lugar, ela distingue em alguns casos, em outros casos aproxima. Veja, por exemplo, com Lima. A cidade de Lima é uma cidade construída perto do rio, fundada do lado do rio, mas que tem o mar a meia hora de carro. A periferia tem crescido subindo o que chamamos no Peru de cerros. Montanhas, só que essas montanhas já são a origem da Cordilheira dos Andes. São montanhas que não são verdes, porque em Lima tem pouca água, tem pouca chuva. Mas, em todo caso, se distancia do centro, onde morava classicamente a aristocracia, que quando avança em torno de um aburguesamento, isto é, da constituição de uma classe burguesa, no sentido técnico, opta por se deslocar do centro da cidade mais para o sul, porque a presença do migrante, do índio, do negro, les incomoda. O racismo, a incapacidade de conviver com o diferente, les causa tal incomodidade que eles se deslocam e a elite econômica hoje habita um outro centro econômico que está mais para o sul da cidade. A periferia, ela cresce subindo os cerros. E aí se multiplicam as igrejas evangélicas, especialmente as igrejas pentecostais. Não temos no Peru uma comparação, e difícil encontrar em outros países, um fenômeno assim tão impactante como o das favelas no Brasil. No Brasil temos dados ao longo dos anos que medem o aumento do número de quilômetros quadrados de favelas. Em outros países, a coisa aconteceu de forma que parece aparentemente menos chocante. Em outros casos, como no Chile, o milagre, não? O milagre econômico, que hoje sabemos que era um falso milagre, porque as consequências, depois de mais de 30 anos de neoliberalismo iniciado pelo Pinochet, estão exigindo aos gritos agora uma nova Constituição, um novo marco jurídico que nos garantisse, pelo menos, que somos iguais em direitos. Isto é, os direitos dessa população presente
nas periferias, se foram sempre recortando direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos, direito à educação. E a população pentecostal tem convivido com isso. A diferença é que no Brasil isso tem sido muito impactante pela proximidade. Em São Paulo, temos um bairro do lado, uma grande favela do lado de uma região nobre, se diz, não? Morumbi, Paraisópolis, que tem chamado a atenção dos estudiosos. Não? Essa proximidade chocante é mais difícil encontrar em outros países. Não sei dizer a razão exata, mas provavelmente graus diversos de um racismo, de um classismo em relação à pobreza, que não conseguiu se evitar no caso do Brasil. Em outros países foi se distanciando, cada um buscando seus espaços de menos atritos, e que deu em um distanciamento entre as periferias e as regiões centrais. Apenas um ensaio por refletir sobre a pergunta Maswell, um estudo comparativo, apesar do aumento importante de pesquisa nas últimas décadas, eu acho que precisa ser feito, não? Para pensar a questão em termos mais regionais. Comentaria dessa maneira a questão. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu gostaria aqui de registrar que há várias perguntas que estão sendo feitas, né? Eu gostaria, não é possível passar todas elas aqui, né, por conta do tempo, mas há muitas perguntas interessantes e também quero registrar aqui a presença de várias pessoas que estão se manifestando, dentre elas o Cláudio Noronha, que também lá do grupo de pesquisa, também pesquisa pentecostalismo e religião, né, de uma forma geral na periferia. Um abraço lá para o Cláudio. Queremos mandar aqui um abraço para o Vinícius Alves, que faz algumas intervenções aqui a respeito da relação entre pentecostalismo e política, bem como a Valéria Vilhena, também deixando aqui o seu comentário. Deixamos aqui registrado a fala do Gideão Santos. Gideão Santos é pastor pentecostal lá na Bahia e está destacando aqui que esse tema é de grande importância, inclusive para a comunidade evangélica. Muito obrigado, Gideão Santos, participando. O Lucas Medrado, que também é pesquisador da área, também foi orientando do professor Paulo Barreira, está aí se manifestando. Um abraço para o Lucas. Também queremos registrar aqui o professor Mauro Passos, né, que está parabenizando aqui pela palestra e pela análise sociológica e que foi feita. Muito bem. Também registro aqui o Ian Silva. Eu estou muito tentado, professor, a discutirmos essa questão, mas o Ian Silva, ele destaca, né, que a gente fala muito sobre a questão da religião, do pentecostalismo, periferia nos grandes centros. E ele pergunta sobre essa questão nas cidades do interior. Então, eu sei que nosso tempo está apertado, mas se o professor quiser dar aí uma comentada sobre essa questão do Ian, e aí nós já encerramos a live de hoje. É apenas a questão levantada pelo Ian, não? Um pesquisador do mestrado, ele fez a dissertação sobre o pentecostalismo, a periferia pentecostal em cidades de médio porte, em São Carlos. Mas, assim, nós constatamos, pelo menos, que precisávamos mais informação para observar se aquilo que acontece nas cidades do interior que vão crescendo, porque tinha indústria indo para lá também, que reconfigurava, não, representava já uma mudança importante dessas condições interioranas. Então, o fenômeno precisa ser observado
em uma dinâmica que leva em consideração também os fatores desse interior, onde as fronteiras urbanas, elas parecem que começam a se diluir, mas em um período, em um ritmo que depende de outros fatores. E junto com essa periferia do interior, ou da pequena cidade, ou da cidade de porte médio do interior, se constatou nessa pesquisa que mencionei aqui, do Cassiano Antunes, né? Do Cassiano Antunes, isso mesmo, do Cassiano. Ao se constituir essa periferia, surgia também os grupos pentecostais. Mas penso que a questão amerita mais atenção também para podermos avançar no conhecimento sobre esse fenômeno. Eu mando um abraço, Manuel, para as pessoas que perguntaram, comentaram, os amigos, os conhecidos, as pessoas interessadas também. E eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, fico à disposição, o que pudermos ajudar a fazer em outro momento, será com muita alegria. Muito bem, professor. Eu quero, então, agradecê-lo aí pela participação, né? Eu creio que dá para nós fazermos várias outras lives, há muitos temas aí que surgiram que podem ser desenvolvidos muito mais ainda, né, eu sou suspeito de falar, né? Porque esse tema do pentecostalismo na periferia me empolga muito, né? Mas eu quero agradecer também a todos que participaram, agradecer aí ao comitê gestor do RELEP por ter nos proporcionado essa oportunidade de realizarmos esta live, e mais uma vez agradecer ao professor Paulo Barreira. É muito bom sempre poder ouvi-lo, professor. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, então. Um grande abraço para todos e todas. Muito bem. Bom, então nós encerramos por aqui mais uma live e convidamos você que está nos acompanhando a visitar o canal do YouTube da RELEP, verificar, assistir todas as outras lives que nós já fazemos e ficar de olho aí na página para acompanhar os próximos ciclos de transmissão. Nós já temos várias lives agendadas daqui para o final do ano e com certeza vai ter aí vários temas que serão do seu interesse. Então, muito obrigado e até a próxima.